90% dos motoristas brasileiros acham que sabem tudo sobre o próprio carro. Mas a verdade é que existem funções de emergência escondidas que quase ninguém conhece, e algumas delas podem literalmente te tirar de uma situação de sufoco na estrada. Como vocês, inscritos do canal Garagem do SUV, sempre me mandam perguntas sobre problemas inesperados com o carro, eu resolvi reunir 10 funções de emergência que apenas uma pequena parte dos motoristas conhece, mas que podem salvar seu dia quando algo dá errado. E olha, algumas dessas funções estão bem aí no seu carro, mas a maioria dos motoristas nunca percebeu. A maioria das pessoas descobre essas coisas só depois que o problema já aconteceu. Então já comenta aqui embaixo, qual foi a maior emergência que você já passou com seu carro? Vamos começar, porque a primeira função de emergência está escondida bem dentro do seu celular. Segredo número 10. O teste da câmera do celular que revela se sua chave morreu. Imagina a situação. Você chega perto do carro, aperta o botão da chave, e nada acontece. Aperta de novo. Nada. Aí começa aquela cena clássica. Você aponta a chave para o carro de todos os jeitos possíveis, chega mais perto, aperta com mais força, como se isso fosse resolver alguma coisa. E no fundo fica a dúvida. Será que a bateria da chave morreu ou é o carro que resolveu não cooperar hoje? Pois existe um truque simples que quase ninguém conhece e que pode te dar essa resposta em poucos segundos usando algo que está no seu bolso agora. A câmera do celular. Faz o seguinte. Abra a câmera do celular e aponte para a parte da frente da chave, onde fica o emissor do controle. Agora aperte qualquer botão enquanto olha pela tela. Se aparecer uma luz piscando na tela do celular, mesmo que você não veja nada a olho nu, significa que a chave ainda está enviando sinal. Isso acontece porque muitas câmeras de celular conseguem captar luz infravermelha, que nossos olhos não conseguem enxergar. Na prática, esse teste evita muita dor de cabeça, porque se a luz aparecer, o controle ainda está funcionando. Agora, se não aparecer nada, é bem provável que a bateria da chave tenha acabado. Agora me conta aqui nos comentários. Você já conhecia esse truque ou essa foi novidade total para você? Segredo número 9. O truque do volante que dificulta até o reboque do carro. Quando você estaciona o carro na rua, principalmente em um lugar mais apertado ou até meio suspeito, como você deixa as rodas retas? Ou simplesmente sai do carro sem pensar muito nisso? A maioria dos motoristas faz exatamente isso. Para o carro, desliga, puxa o freio de mão e vai embora. Só que existe um pequeno detalhe no volante que pode ajudar muito na segurança do carro, e quase ninguém presta atenção nisso. É o seguinte, quando você estacionar, principalmente em rua ou ladeira, vire o volante totalmente para um dos lados antes de desligar o carro. Parece coisa simples demais, mas isso pode dificultar bastante a vida de quem tenta rebocar ou mover o veículo rapidamente. Com as rodas totalmente viradas, o carro não anda em linha reta com facilidade, e qualquer tentativa de puxar o veículo fica muito mais complicada. Além disso, em ladeiras isso também ajuda a evitar que o carro se mova caso o freio de mão falhe, porque a roda encosta no meio-fio e impede o veículo de descer. Ou seja, é um gesto que leva 2 segundos, mas pode ajudar tanto na segurança quanto na prevenção de acidentes. Agora me conta aqui nos comentários. Você costuma deixar as rodas retas quando estaciona ou já tinha esse hábito de virar o volante? Segredo número 8. A função automática que protege você depois de um acidente. Agora imagina a seguinte situação. Você está dirigindo normalmente, trânsito pesado, aquele anda e para de sempre, e de repente acontece uma batida. Nada muito grave, mas o susto vem na hora. Só que tem um detalhe que muita gente não percebe. Alguns carros modernos entram em um tipo de modo de segurança automático logo depois de uma colisão. E quase ninguém sabe disso. Em muitos veículos, quando os sensores detectam um impacto mais forte, o carro ativa algumas funções sozinho para ajudar na segurança. Uma delas é destravar automaticamente as portas, justamente para facilitar o acesso de socorristas ou de pessoas que precisam ajudar quem está dentro do carro. Em alguns modelos, o sistema também pode desligar a bomba de combustível, o que reduz o risco de vazamento ou incêndio depois de um acidente. E dependendo do carro, até o pisca-alerta liga automaticamente, avisando os outros motoristas que houve algum problema ali na frente. Ou seja, enquanto você ainda está tentando entender o que acabou de acontecer, o próprio carro já está tomando algumas medidas para aumentar a segurança. É um daqueles recursos que a gente espera nunca precisar, mas que pode fazer toda a diferença em uma situação de emergência. Agora me conta aqui, você já sabia que alguns carros fazem isso automaticamente depois de uma batida ou foi novidade para você? Segredo número 7.
O truque estranho do aquecedor que salva o motor. Você está no trânsito, aquele calor de rachar aqui no Brasil, e de repente olha para o painel. O ponteiro da temperatura do motor começa a subir mais do que deveria. Dá aquele frio na barriga, porque todo motorista sabe que motor superaquecendo é sinônimo de prejuízo grande. E é justamente nessa hora que entra um truque que parece estranho, mas pode ajudar bastante em uma emergência. Se você perceber que o motor está esquentando demais, uma das coisas que pode ajudar temporariamente é ligar o aquecedor interno do carro no máximo. Sim, eu sei, parece loucura ligar ar quente num dia de calor. Mas existe uma lógica por trás disso. O sistema de aquecimento do carro usa o próprio calor do motor para funcionar. Quando você liga o aquecedor e coloca o ventilador no máximo, parte desse calor que está no motor é desviada para dentro da cabine do carro. Na prática, isso ajuda a retirar um pouco do calor do sistema de arrefecimento, o que pode fazer a temperatura do motor baixar alguns graus. Claro, isso não resolve o problema definitivo. O ideal é parar o carro assim que for seguro e verificar o que está acontecendo. Mas esse truque pode ajudar a ganhar alguns minutos preciosos para evitar um superaquecimento mais grave. Agora me conta aqui, se o seu carro começasse a esquentar no trânsito, você teria coragem de ligar o ar quente ou ia achar que alguém ficou maluco? Segredo número 6. O truque da bateria que evita um prejuízo eletrônico. Você entra no carro, gira a chave ou aperta o botão de partida. E nada. Só aquele barulho fraco, o painel piscando e o carro sem força nenhuma para ligar. Bateria arriada. Aí vem aquele clássico. Alguém encosta com outro carro, pega os cabos de chupeta e pronto, problema resolvido, certo? Mais ou menos. O que muita gente não sabe é que ligar os cabos da forma errada pode causar um prejuízo enorme, principalmente nos carros mais modernos cheios de eletrônica. O jeito correto é simples, mas quase ninguém faz exatamente assim. Primeiro, conecte o cabo vermelho no polo positivo da bateria descarregada. Depois o outro lado do vermelho no positivo do carro que vai ajudar. Até aí muita gente faz certo. Agora vem o detalhe importante. O cabo preto deve ir primeiro no negativo da bateria do carro que está ajudando. Mas o outro lado não deve ser colocado diretamente no negativo da bateria descarregada. O ideal é prender esse cabo em uma parte metálica do motor ou da carroceria do carro sem bateria. E por que isso? Porque essa ligação reduz o risco de faíscas perto da bateria e ajuda a proteger o sistema eletrônico do veículo. Ou seja, um detalhe de poucos segundos pode evitar dor de cabeça e até milhares de reais em reparo. Agora me conta aqui nos comentários. Você já sabia dessa ordem correta para fazer chupeta ou sempre ligou os cabos de qualquer jeito? Muitos brasileiros só percebem que deveriam ter cuidado melhor do carro depois que aparece um prejuízo grande na oficina. E muitas vezes isso acontece simplesmente porque você não tem um lugar para anotar as manutenções e modificações do carro. Foi exatamente por isso que eu criei o livro histórico de manutenção automotiva. Com ele você registra a troca de óleo, revisões, peças e pneus trocados e toda a manutenção do veículo, evitando esquecimentos e gastos desnecessários. Ele custa apenas R$19, e o link para adquirir está no comentário fixado deste vídeo. E não é golpe. Após o pagamento você recebe no seu e-mail e aí é só imprimir. Vale muito a pena ter esse controle na palma da mão. Segredo número 5. O botão da chave que abre o carro inteiro antes de você entrar. Agora pensa numa situação bem comum. O carro ficou estacionado no sol por horas. Você volta, abre a porta e parece que entrou dentro de um forno. Banco quente, volante quase queimando a mão e aquele ar parado lá dentro que parece sauna. Só que muitos carros têm um pequeno truque na própria chave que pode aliviar bastante isso, e quase ninguém usa. Em vários modelos, principalmente nos carros mais modernos, existe uma função escondida no controle remoto. Se você segurar o botão de destravar por alguns segundos, o carro abre todos os vidros automaticamente. Isso mesmo! Antes mesmo de você entrar no carro, os vidros descem e deixam o ar quente sair. Na prática, isso ajuda a ventilar o interior do carro rapidamente, o que já diminui bastante aquele calor absurdo que fica acumulado dentro do veículo depois de horas no sol. Em alguns carros, até o teto solar abre junto. É uma função simples, mas muita gente passa anos com o carro e nunca descobre que ela existe. Então, da próxima vez que chegar no carro depois de um dia inteiro no estacionamento do shopping ou do trabalho, faz o teste, segura o botão de destravar por alguns segundos e vê o que acontece. Agora me conta aqui. Você já sabia desse truque da chave ou essa função também estava escondida no seu carro sem você perceber?
Segredo número 4. A chave escondida que salva quando o carro morre. A bateria da chave acabou ou a bateria do carro morreu de vez. E é justamente nesse momento que muita gente esquece de um detalhe que está literalmente escondido dentro da própria chave do carro. A maioria das chaves eletrônicas, aquelas tipo chave canivete ou chave presencial, escondem uma chave mecânica de emergência. E muita gente passa anos com o carro sem nunca perceber que ela está ali. Normalmente existe um botãozinho ou uma pequena trava na lateral da chave. Quando você aperta ou desliza, a parte metálica aparece, igual uma chave tradicional. Essa chave serve exatamente para momentos como esse, quando a bateria do controle acaba ou quando o carro não responde ao sinal eletrônico. Com ela, você consegue abrir a porta manualmente, mesmo que todo o sistema eletrônico esteja apagado. Em muitos carros, a fechadura ainda fica escondida atrás de uma pequena tampinha na maçaneta, justamente para manter o visual mais bonito. Ou seja, aquela chave que parece só um controle eletrônico na verdade guarda um plano B de emergência que pode salvar seu dia. Agora me conta aqui nos comentários. Você já sabia que sua chave provavelmente esconde uma chave mecânica ou essa foi novidade total para você? Segredo número 3. O botão secreto que destrava o câmbio quando tudo trava. Agora imagina a cena. Você vai sair com o carro, gira a chave ou aperta o botão de partida. E nada. A bateria morreu. Até aí já é chato. Mas o problema piora quando você tenta tirar o câmbio do P de parque para empurrar o carro. E a alavanca simplesmente não se mexe. Muita gente entra em desespero nessa hora, achando que o câmbio travou de vez. Só que a maioria dos carros automáticos tem um pequeno detalhe escondido justamente para esse tipo de emergência. Perto da alavanca do câmbio geralmente existe uma tampinha discreta, quase invisível no console. Debaixo dela fica um mecanismo chamado Shift Lock. Quando você remove essa tampinha e pressiona esse botão, normalmente com a ponta da chave ou até uma moeda, o câmbio libera manualmente. Aí você consegue tirar do P e colocar em neutro, mesmo com o carro desligado ou sem bateria. Isso é extremamente útil quando você precisa empurrar o carro, manobrar na garagem ou colocar o veículo em um guincho. Ou seja, o carro não travou. Ele só está esperando você usar o recurso de emergência que quase ninguém sabe que existe. Agora me conta aqui, se a bateria do seu carro acabasse hoje, você saberia como tirar o câmbio do P ou ia achar que o carro tinha quebrado? Segredo número 2. O alarme histérico que você pode calar em segundos. E de repente o alarme começa a tocar como se alguém estivesse roubando o veículo. Aquela buzina disparando no meio do estacionamento, todo mundo olhando, e você ali tentando apertar o controle da chave sem conseguir fazer o barulho parar. É uma cena mais comum do que parece, principalmente quando a bateria da chave está fraca ou o controle simplesmente para de responder. Mas existe um jeito bem simples de resolver isso em poucos segundos, e muita gente não sabe. Na maioria dos carros, quando o alarme dispara porque o veículo foi aberto manualmente, o sistema só está esperando uma coisa: reconhecer a chave original dentro do carro. Então o truque é rápido. Entre no veículo e coloque a chave na ignição ou aperte o botão de partida, dependendo do modelo do carro. Assim que o sistema reconhece a chave correta, o alarme entende que não é um roubo e desliga automaticamente. Ou seja, enquanto muita gente fica desesperada apertando o botão no controle, a solução normalmente está em simplesmente ligar o carro. Agora me conta aqui, você já passou por aquela vergonha do alarme disparar do nada ou nunca aconteceu com você? Segredo número 1. O truque do tapete que tira o carro da lama. Agora imagina a situação. Você estaciona o carro em um terreno de terra, ou pega aquela estrada de sítio depois de uma chuva, e quando tenta sair, percebe que o carro simplesmente não anda. A roda gira, 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 e só faz cavar mais buraco na lama. Quem já passou por isso sabe como é desesperador. Quanto mais você acelera, mais o carro afunda. Mas existe um truque simples que pode salvar a situação usando algo que já está dentro do seu carro: os tapetes de borracha. Se o carro ficar preso na lama ou até na areia, você pode tirar os tapetes do carro e colocá-los bem na frente das rodas que estão patinando. Depois disso, acelere bem devagar. O tapete funciona como uma superfície de apoio para o pneu, criando mais aderência e tração. Em vez da roda ficar girando no barro ou na areia solta, ela passa a ter algo firme para se apoiar e empurrar o carro para frente. Claro, não é uma solução mágica para qualquer situação extrema, mas em muitos casos isso já é suficiente para o carro sair sozinho sem precisar de guincho ou empurrão. Ou seja, aquele tapete que quase ninguém valoriza pode virar um verdadeiro salva-vidas na estrada.
Agora me conta aqui nos comentários. Você teria pensado em usar o tapete do carro para sair da lama ou ia ficar acelerando até o carro enterrar de vez? Qual desses 10 segredos você já conhecia e qual realmente te surpreendeu? Porque a verdade é que a maioria dos motoristas passa anos dirigindo sem fazer ideia de que o próprio carro esconde funções que podem salvar uma emergência. Então já comenta aqui embaixo qual dessas dicas você vai começar a usar a partir de hoje. Eu sempre gosto de ler as experiências de vocês, porque muita gente aqui do canal também acaba compartilhando outros truques que ajudam outros motoristas. E se você curtiu essa lista com 10 funções de emergência do carro que quase ninguém conhece, já deixa o seu like e se inscreve no canal Garagem do SUV, porque sempre tem vídeo novo com dicas que realmente fazem diferença no dia a dia de quem dirige. E claro, se você quiser cuidar melhor do seu carro e evitar dor de cabeça na oficina, você também pode adquirir o livro histórico de manutenção automotiva por apenas R$ 14. O link está no comentário fixado deste vídeo. Agora aproveita e clica no vídeo que está aparecendo na tela, porque nele eu mostro outros recursos escondidos do carro que quase ninguém usa. Até o próximo vídeo, meu amigo!